esse evento aqui hoje é um dos desdobramentos da Carta de Natal, que foi produzida num seminário com os movimentos sociais comunitários da cidade, e que aponta para uma série de nortes que tocam a uma repaginação, né, da presença do poder público nas comunidades. Portanto, é uma carta que tem um alcance que ultrapassaria a ser levada realmente a efeito o âmbito municipal. Inclusive, ela própria tem recomendações que ultrapassam o âmbito municipal. Mas é uma carta que foi feita a partir da experiência e da trajetória de Mãe Luísa, né, dos movimentos sociais de Mãe Luísa e das conquistas que tiveram. Eu não sei se todos aqui, todos os presentes, já visitaram o ginásio. Mas acho que algumas pessoas não. Já foi lá. Talvez depois aqui a gente possa até fazer uma visita um pouco mais organizada lá. O seminário foi convidado pelo Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição, o presidente Padre Robério. Pois bem, então, fizemos um encontro com os arquitetos, para retomar o que eu estava dizendo. Fizemos nesse esforço de dar visibilidade à carta, nós fizemos primeiro uma reunião com os arquitetos, depois fizemos uma segunda reunião mais ampliada, inclusive com estudantes de arquitetura e um maior número de arquitetos. Portanto, diria assim, que foi muito bem acolhida, né? As ideias da carta foram muito bem acolhidas por essa comunidade profissional. E o segundo passo que a gente deu foi de ir à SEMPLA, exatamente porque há uma série de propostas que tocam o orçamento participativo, e a gente então se uniu com o grupo que está levando adiante o orçamento participativo para fazer saber, tomar conhecimento, etc. Tivemos também mais uma reunião onde a gente, de alguma maneira, conversou sobre a carta, na OAB, junto com o comitê. Aquilo ainda era um egresso do comitê da... o comitê delegado da posse, o comitê popular para a Copa, né? Que virou Comitê Natal de Direitos, né? Comitê Popular de Natal de Direitos. Isso, a gente até, a pauta não foi só sobre isso, mas a gente apresentou também as linhas gerais, né? Então hoje a gente está aqui para apresentar de uma maneira um pouco mais aprofundada a carta, e para ver de que forma a gente pode unir esforços para dar andamento a propostas que estão contidas nela, né? Então, hoje a gente está aqui com a presença da Secretária de Planejamento, né, Virginia Ferreira, que a gente agradece muito, porque a Secretaria de Planejamento ela é a responsável pela organização do orçamento participativo, né? E, portanto, a gente já sabe que há muita coisa que está proposta nessa carta que vai exigir um esforço, inclusive legislativo, mas de qualquer maneira é interessante que a gente tenha esse momento da gente conversar com vocês para ir materializando a ideia, né? Então. Bom dia, né? Eu queria conversar com vocês, né, que essa última semana, assim, foi uma última semana de muita surpresa para a gente na prefeitura, porque a gente não tinha dimensão do que iria acontecer na cidade com o esgotamento sanitário e as intervenções que iriam acontecer com as intervenções nas ruas da cidade. Então a gente teve uma reunião no Conselho na quarta-feira, pela manhã, e a KM foi apresentar exatamente o que é que iria ser essa intervenção dentro da capital, né? Então, eu achava até interessante que esse grupo chamasse a KM para apresentar essa intervenção.
Diante do que a Caerne apresentou para a gente convocou no plano, que é o grupo que a gente formou dentro da prefeitura, para a gente fazer a consolidação dos projetos da prefeitura e o esgotamento que a Caerne vai fazer. Por que a gente resolveu fazer isso? Porque 97% das ruas da Zona Norte vão ter intervenção. Então, quer dizer, não adianta mais a prefeitura, nesse momento, fazer nenhuma drenagem, pavimentação na Zona Norte, se a gente não tiver, digamos assim, planejado e com um acordo com a Caerne, porque vai ser a prefeitura fazer uma rua e a Caerne vai lá e no outro dia vai fazer, desmanchar o trabalho da prefeitura, e isso aconteceu recentemente. Então, quer dizer, hoje a gente trabalha em conjunto com a Caerne agora, ou então a gente vai ter o trabalho, o dinheiro público desperdiçado. Então, isso aí, só na Zona Norte, a gente vai ter 97% de intervenção. Só vai ter, digamos assim, fora a Zona Norte, só vai ter aquela poligonal que a gente fez com recursos até financiados na nossa apresentação que a prefeitura realizou. Que não foi feito nem com recurso da Caerne, foi feito com recurso da prefeitura. Então, fora as outras áreas de Natal, né, que a gente sabe que tem poucas ligações. Então, é o seguinte, isso até é bom que os delegados do orçamento participativo tenham conhecimento do que vai ser feito. Então, a gente resolveu ter uma reunião, tanto do CONSAB, quanto dos técnicos da prefeitura. A gente vai ter essa reunião na terça-feira, que é uma reunião fechada, né, porque é uma reunião técnica mesmo, para saber o que é que a gente está planejando de drenagem, planejando na área da saúde, planejando na área de trânsito e transporte, porque isso vai interferir, vai ser um problema muito sério da cidade, porque vai ter problema de locomoção, vai ter problema de deslocamento, vai ter problema de aluno não poder em determinados momentos ter condições de frequentar a escola, ter acesso ao posto de saúde, ter acesso ao hospital. Então a gente vai ter um problema muito sério. Além disso, se a gente não realizar esse esgotamento com a maior celeridade possível, a gente sabe que as empresas não vão ter condições de executar, porque o dinheiro que tem é esse. E a gente sabe que se a gente não executar esses recursos de imediato, começa a usar aditivos ao contrato, né? E o governo federal só tem esse valor para ser executado. Quanto aos grandes projetos que a gente tem, também a gente está nas mesmas condições. A gente tem também grandes projetos também para serem executados na Zona Norte. E pega os dois maiores bairros de extensão na Zona Norte, que é o Nossa Senhora da Apresentação e vai até Lagoa Azul. Então, a gente vai fazer drenagem, pavimentação e equipamentos em mais de, digamos assim, a gente vai chegar em quase 700 ruas ali na Zona Norte. Então vai ser uma intervenção maior do que foi a de Nossa Senhora da Apresentação. Então, ou a gente faz assim, digamos assim, concomitantemente com a Caerne, então a gente vai ter que trabalhar com a Caerne, ou a gente não vai conseguir chegar na mesma profundidade. Então, quer dizer, porque a gente sabe que faz a drenagem e o esgoto chega, sabe? Então isso aí só é possível. E a prefeitura, nesse momento, é quem vai fazer as ligações domiciliares, porque a Caerne não vai fazer isso, porque vai fazer a prefeitura, porque a gente sabe que a população... A linha geral do esgoto, quem vai fazer a ligação? A Caerne, e a gente faz a ligação para dentro da casa, né? Para a residência, é a prefeitura que vai fazer. É um trabalho que a gente vai fazer conjunto com a Caerne, naquela região. Então é uma obra estruturante que a prefeitura vai fazer. Isso aí foi uma coisa que a gente trabalhou dentro do município, naquela área, para melhorar a gente também tem outro problema seríssimo, que é a questão do túnel de drenagem, que vocês já devem ter percebido aí na imprensa. Vocês
foi um projeto que foi feito na gestão anterior e que até hoje a gente está tendo problemas, né? A gente está tendo problemas seríssimos com relação àquela região. A gente tem a exposição de motivo que a gente mandou para o Ministério. Eu vi a exposição da empresa contratada com as soluções para aquela área. A própria empresa, que só tem 5 empresas que trabalham com esse tipo de solução no Brasil, ela colocou que isso pode acontecer. A gente, de certa forma, a gente fica desconfiando, mas foi isso que a empresa colocou. Já aconteceu em Fortaleza, em São Paulo, em vários locais do Brasil. É um custo bastante elevado. O governo federal, ele ficou de analisar as soluções e ficou de dar respostas para a gente. Uma licitação pode ser que venha, que vai ter que ter um processo. 32 milhões é para o conserto do túnel. Só para o conserto do túnel. Só para o conserto. E vai ter que ter uma licitação extra, não vai ser a empresa que está hoje desenvolvendo. Não é? Então a gente não tem esse valor de uma obra, porque não é fácil você tirar um OGU, mesmo você tirando de 6 milhões dali, 5 milhões dali, resolvendo um ou outro, você não tem, e a prefeitura também não tem. Então a gente teria que ver alguma outra forma. Isso aí é um problema sério, né? Mas segundo os próprios atores envolvidos, isso acontece. Isso é um problema de uma obra. Só para qual é o custo total da obra? O custo total da obra é 136 milhões de reais. Poderia haver um aditivo, mas a prefeitura, a gente não aceita aditivo. A gente não vai aceitar aditivo para uma solução dessa, até porque isso é uma obra que vai ser auditada pelo TCU e a gente está chamando o TCU também para vir auditar essa obra, até porque é uma obra por debaixo do chão e ninguém quer se responsabilizar por isso. Até que eu já mandei a carta para o TCU também. Nessas alturas, é uma obra que a prefeitura não quer se responsabilizar por ela, até porque não é da nossa administração. Foi uma obra licitada pela Júnior e a gente quer que ela venha a ser auditada e quer que ela venha uma solução mais urgente possível, porque a gente sabe que está tendo alagamento ali naquela região e o alagamento se dá justamente por quê? Porque existia drenagem naquela região e hoje não existe mais, porque você tem um corte ali que não tem mais. Então é uma obra que está paralisada. A outra obra que está paralisada é a das calçadas, que a gente está pedindo justamente um distrato da construtora. A gente já mandou duas cartas para a construtora, que ela não tem condições de fazer, ela ganha a licitação com preço baixo e ela depois não tem condições de realizar. Então a gente está pedindo um distrato para ela entregar a obra. Então, assim, são coisas que a gente vê no setor público e acontece diariamente e ela começa a executar a obra, um ano depois ela pede reajustamento. Aí, um ano depois ela vai pedindo reajustamento e isso acontece nas obras. Então, a gente está pedindo distrato para ela entregar a obra e para a gente poder chamar a segunda colocada ou fazer uma nova licença. É uma coisa assim, impressionante. Se a gente contrata empresa grande, eles trazem, como fez aquele coisa. Se a gente contrata empresa menor, aí a mesma coisa que está acontecendo com Minha Casa Minha Vida. Se Minha Casa Minha Vida, a gente defende que tem que abrir para todo mundo. Eu sempre defendi que a gente deve abrir para empresa pequena, porque todo mundo tem que participar. Mas se o governo se atrasa, antigamente se pagava Minha Casa Minha Vida, no mesmo dia se pagava a fatura. Se atrasa agora 40 dias, aí todo mundo ameaça parar porque não tem capital de giro. Então, assim, é um problema assim, sério. Se você dá oportunidade, que deve dar oportunidade para todo mundo, mas as empresas pequenas não têm capital de giro. Então, assim, aí começa a chantagem. Se você não fizer isso, eu quero aditivo, eu paro a obra, aí boto os trabalhadores. Então, minha gente, é uma situação assim. Então, numa época de crise, aí começa a coisa do aditivo. Aí o aditivo, aí cada aditivo, aí uma obra paralisada grande, um aditivo é 6 milhões, é 7 milhões. Aí não tem poder público que aguenta um negócio desse. Quer dizer, uma obra paralisada de
grandes, 100 e poucos milhões, dava para construir. A outra coisa que eu queria colocar da minha condição inicial aqui é para vocês chamarem a CAERN, para vocês terem ideia do que a CAERN, do que vai acontecer nos próximos 2 anos aqui em Natal. Que eu acho que é interessante e é isso que a gente vai fazer na prefeitura. Porque a gente vai fazer realmente projetos estruturantes para a cidade e esses projetos vão ter que bater com a CAERN. Acho que esse tempo que a gente trouxe para nós tem tudo a ver com as discussões que a gente aqui na Carta de Natal. Ela é o resultado de um trabalho muito longo, não é algo que surgiu do dia para a noite. Inclusive nós tivemos a oportunidade de conversar há mais de um ano atrás sobre essa ideia da gente estar reunindo os movimentos sociais para enxergar um pouco dessa trajetória do Luiz. Então, na verdade, a Carta de Natal ela remete a 30 anos de trabalho do Centro Sociopastoral, né? Um trabalho que tem tido como eixo a inclusão social, cidadania e equipamentos sociais. Então, a gente tem tido, desde praticamente o surgimento do Centro Sociopastoral, uma dinâmica em que esse trabalho de inclusão social, de cidadania, de fomento a que a comunidade se organize, sempre conectado com soluções concretas que o centro, de alguma forma e por razões muito específicas, pôde enfrentar. No caso, por exemplo, a primeira iniciativa do Centro Sociopastoral foi uma escola de alfabetização, e a gente tem uma escola de alfabetização. Depois a gente evoluiu tivemos um projeto de enfrentamento da mortalidade infantil, temos uma escola de segundo tempo, em virtude de problemas relacionados com os adolescentes, né? E temos uma casa de idosos. Então, ao longo de todo esse trabalho, a gente foi podendo construir uma pequena estrutura de equipamentos sociais importantes para a solução dos problemas que a comunidade debatia nos seminários que o centro sempre fez. Então, ao longo desses 30 anos, nós tivemos aqui em Luiz inúmeros seminários temáticos que discutiram aspectos mais variados dos problemas enfrentados pela comunidade. Para fazer isso, o centro teve uma capacidade financeira para enfrentar parte dessa agenda estrutural, né? O centro se beneficiou de uma articulação que foi feita ainda na época do Padre Sabino com amigos na Europa, num momento em que, do ponto de vista cambial, isso era muito favorável para as doações que chegavam aqui com alto valor há 20 anos atrás. Hoje já não é mais o caso, né? A nossa instituição se tornou deficitária, anualmente deficitária, mas nessa época então a gente teve uma certa folga para poder dar conta dessa agenda de infraestrutura. Esse conjunto aqui ao lado, que é o conjunto do Piso do Mar, foi construído em regime de mutirão pela comunidade, mas também com recursos que o centro mobilizou nesse grande esforço de enfrentamento dessas questões de desenvolvimento. Então, a gente foi criando, né, nessa elaboração do Centro Sociopastoral, a noção de que a inclusão social era uma agenda sobreposta à agenda do desenvolvimento local. Ou seja, toda essa infraestrutura para o desenvolvimento local estava conectada com a ideia de inclusão social e de cidadania. Certo? Então, essa foi a elaboração que a gente foi fazendo ao longo desses 30 anos. Em 2006, a gente fez um seminário sobre o desenvolvimento no bairro, porque até então a gente vinha fazendo seminários temáticos sobre saúde da criança, sobre a questão dos adolescentes, dos idosos, alguns relacionados com o uso e ocupação do solo, etc. Bem, então, ao constatar isso, o centro então fez um seminário em 2006 sobre o desenvolvimento do bairro. Então a comunidade discutiu sobre essa questão de desenvolvimento, propôs ideias e a gente saiu com uma agenda de linhas de trabalho que a gente pouco a pouco foi convertendo em projetos, né? Em 2006 o Padre Sabino morreu, portanto poucos meses depois desse seminário o Padre Sabino morreu. E acredito eu que até em virtude disso, a gente tem uma instituição que financia o centro há quase 30 anos, que é a Fundação Ana Europa. A presidente da Fundação Ana Europa tinha se tornado muito próxima do Padre Sabino, muito amiga do Padre Sabino, e eu acredito que esse gesto maior que ela fez aqui para o bairro até tem a conexão com essa retribuição.
De forma que ela, então, enxergando aquelas linhas de trabalho do Seminário sobre Desenvolvimento, 2 anos depois, né, as coisas têm tempos que é preciso a gente ter resiliência para enfrentar, 2 anos depois, ela publicou um livro de memórias sobre o Padre Sabino, publicou isso na Suíça, na Basileia, e no lançamento do livro, ela desafiou os escritórios do escritório Herzog de Meuron, que finalmente foi o que construiu o que planejou esse ginásio. E para quem não sabe, esse escritório mesmo construiu o Ninho de Pássaros em Pequim e o Allianz Arena em Munique, portanto é um grande escritório de arquitetura. E esse escritório então fez o projeto do ginásio gratuitamente. Eles não tinham também nenhum projeto de responsabilidade social e fizeram isso porque acharam que era oportuno fazer. Eles estavam com um grande projeto em São Paulo, que finalmente não foi viabilizado, mas eles então estavam com idas e vindas ao Brasil por conta desse projeto de São Paulo, de forma que o nosso projeto caiu a sopa no mel do ponto de vista do momento do escritório, da existência de um projeto no Brasil que permitia essas idas e vindas, e eles simplesmente paravam aqui em Natal, fizeram aqui 6 ou 7 vezes, sempre para consultar a comunidade sobre decisões importantes da obra, e então isso foi materializado. Então é uma sucessão de improbabilidades. Então quando a gente enxerga a trajetória de Meuron, se a gente for bem honesto, a gente vê muito poucas razões para que isso possa ter dado certo como deu, né? A gente se sente realmente muito ajudado na construção dessas respostas, né? Porque elas são extremamente improváveis, não é verdade? Bom, então o ginásio, esse modelo nosso, se tornou muito claro para nós. Temos um modelo. Essa comunidade construiu isso dentro da adversidade, da improbabilidade, e tem um modelo a propor. Certo? Então, com o modelo a propor, a gente não poderia mais ficar restrito aos limites do bairro. Então, esse patrimônio de lutas e de respostas, não é, Luísa, deve se tornar um patrimônio da cidade. Esse é o desafio, esse foi um pouco a motivação para fazer esse seminário, né? Que elementos poderiam permitir a replicação dessa experiência sem passar pelas improbabilidades, mas aí sim com políticas públicas focadas no sentido de viabilizar respostas como essa que a gente teve aqui no bairro. Então, estamos concentrados aí nessa questão da replicação do modelo, fizemos um seminário, né? Então, a Carta de Natal. Fizemos um seminário dia 28 de março passado para compartilhar essa experiência com os movimentos sociais, para sinalizar de que é possível, tá certo? Afinal, esse ginásio custou 6 milhões de reais. Os orçamentos públicos hoje, eles são incomparavelmente maiores do que 6 milhões de reais, portanto a gente poderia imaginar uma agenda de médio e longo prazo, onde essas benfeitorias poderiam estar sendo disponibilizadas às comunidades. No seminário a gente discutiu a trajetória de Mãe Luísa, discutimos também a agenda de cada local, de cada região, e propostas para construir o processo de desenvolvimento local na cidade. Então, um pouco essa ideia, e ela aponta, portanto, nesse esforço, nessa discussão coletiva do nível local, um projeto de cidade pelos movimentos sociais. Tá certo? É óbvio que esse projeto de cidade focado no nível local não pode perder a conexão da macro da cidade, mas ele deve apontar, na medida em que esse processo possa ter seguimento, para aquilo que cada comunidade entende que seja necessário de existir para a resposta aos problemas de cada comunidade. Portanto, aquilo que a gente está chamando de equipamentos sociais estratégicos, né? Que inclui, por exemplo, uma obra como essa, mas inclui também bibliotecas públicas, piscinas públicas, né? Teatro, tudo aquilo que nós não temos e que, para que a gente possa ter realmente uma cidade saudável, a gente precisa ter. Para ter uma ideia do que isso significa, aqui esse ginásio mudou profundamente o perfil da comunidade dessa micro-região do Mãe Luísa, que era, antes do ginásio, uma das mais violentas e tudo mais, e essa dinâmica, através da inclusão que o ginásio permitiu, a gente poderia contar muitas histórias disso, essa é uma situação que foi melhorada muito. A própria taxa de mortalidade no bairro
se a gente comparar o ano anterior ao do ginásio com o ano do ginásio, ela caiu mais do que a metade. Caiu pela metade o número de assassinatos no Fluminense, né? No momento em que ela cresceu em todo o Rio Grande do Norte. Então, é claro que essas carências, essas lacunas nas comunidades mais pobres do Brasil, elas têm conexão com o fato de que a juventude, sobretudo, está tendo um tempo de liberdade sem foco e sem nada que possa ser estruturante para a construção das pessoas. Bom, então, fundamentos da Carta, né? Esses fundamentos são os fundamentos da Carta, as ideias fundamentais da Carta. Planejamento local participativo, acesso à cidade e equipamentos sociais estratégicos. Então, esses equipamentos, essa agenda dos equipamentos sociais estratégicos que as comunidades devem vir a elaborar, ela deve ser feita, portanto, dentro de um espírito de planejamento local com a participação das comunidades. O segundo aspecto é que ninguém pode imaginar que cada comunidade vai ter a Fundação Ameropa ou outra fundação financiando esses equipamentos sociais. Portanto, outra ideia importante da Carta é de que esses equipamentos são feitos com financiamento público. Certo? O terceiro ponto é que esses equipamentos sociais devem ser geridos por gestão compartilhada do Estado, do poder público e com as comunidades, né? Então, o que significa a gestão compartilhada? Esse ginásio está preenchido com atividades manhã, tarde e noite. A gente só não está lá porque a gente tem atividades lá agora. E a gente tem tido atividades manhã, tarde e noite. Mas isso não é apenas pela iniciativa do Centro Sociopastoral. Criamos um Conselho Local de Esporte, Lazer e Cultura, que é o responsável pelo monitoramento, pela elaboração de parte dessa agenda, sendo que a outra parte da agenda é a agenda da própria escola, as atividades de educação física da escola. De forma que a gente tem um equipamento social como esse, de uso intensivo. Porque se a gente for visitar a maioria dos ginásios esportivos da cidade, nessa hora, possivelmente a maior parte deles está sem atividade, né? Alguns se arruinaram, inclusive, por falta de uso, né? Ao passo que aqui a gente tem tido o uso contínuo. Além disso, a comunidade, ela, através dessa gestão compartilhada, absorveu o ginásio como seu. Então, isso gerou uma lógica de pertencimento muito forte. Portanto, é um dos eixos que a gente coloca para esses equipamentos sociais estratégicos, é o da gestão compartilhada. E, finalmente, o controle social das políticas, né? E orçamentos públicos, mas isso não tem grande novidade, porque já o controle social é uma lógica da gestão pública. Bom, então, no que toca especificamente a essa questão do financiamento público do orçamento participativo, eu trouxe aqui aquilo que a carta é maior do que isso, ela toca outras questões, mas no que toca especificamente ao financiamento público e ao orçamento participativo, os seguintes tópicos. Então, o aprofundamento metodológico do orçamento participativo para que incorpore um planejamento local ou setorial de médio e longo prazos que possa ser buscado ano a ano por aproximações sucessivas. O que é que a gente está querendo dizer com isso? Que muitas vezes, por democrático que seja e o processo do orçamento participativo, ele não remete para um plano de longo prazo. Portanto, ele não é ano a ano uma aproximação com aquilo que aquela comunidade entende que deva ser o seu objetivo de desenvolvimento. Não, eu queria só que aquele tópico que vocês têm na carta, que é aquela junção de recursos para gerar obras local. Está aqui na sequência. Tá. É um dos pontos que está aí. Então, isso faz com que o orçamento participativo ele não seja uma construção ao longo do tempo, mas ele cada vez é um momento próprio, né? Então, a gente está propondo de que ele seja uma ponte para um planejamento local de longo prazo, né? Mas a formação de consensos que possibilitem menor pulverização de recursos, possibilitando a materialização de projetos de maior porte, contidos na agenda do desenvolvimento local, susceptíveis de produzir maior impacto positivo sobre o cotidiano das comunidades. O que é que a gente constata? Que há uma pulverização muito grande das obras do orçamento participativo, o que faz com que, por grandes que sejam os orçamentos, eles sempre resultam em obras pequenas que não permitem um maior impacto no cotidiano das comunidades. Diferentemente, por exemplo, desse ginásio, que custou mais,
mas ele traz impacto, né? De forma que a ideia de que possa haver melhor consenso para que os recursos sejam menos pulverizados tem a ver com a possibilidade da gente construir alternativas que possam ter maior impacto sobre a vida das pessoas. Inclusive porque esses equipamentos sociais maiores podem atender também a um volume maior, a uma população maior. Então, outra sugestão é considerar os aportes municipais para o orçamento participativo como contrapartida para triplicar recursos disponíveis. É claro que aí tem um esforço de conexão com o governo federal e o governo estadual, mas a gente entende que o orçamento participativo não deve ser feito apenas com o orçamento municipal, mas ele deve ser uma oportunidade para que as três esferas de governo possam estar dotando as comunidades de um orçamento ainda maior para viabilizar esses projetos planejados localmente. Tá certo? Então, outra coisa importante é a mudança da cultura dos financiamentos públicos centrada na construção de grandes obras, né? Então, é óbvio que os recursos volumosos vêm para grandes obras, mas a gente não tem recursos volumosos vindos para essa infraestrutura de esporte, cultura e lazer que é necessária nas comunidades, certo? São sempre recursos de sobra, né? Então, o poder público faz pontes, viadutos, portos, aeroportos, etc., mas não tem recursos para construir um ginásio com esse padrão de qualidade. Não tem recursos para construir uma piscina pública de qualidade numa comunidade, certo? De forma que a gente tem que migrar para uma mudança de cultura do financiamento público, onde possa haver muitos recursos para a infraestrutura cultural, desportiva e de lazer, que é muito necessária às comunidades. Aliás, é uma coisa que a gente deve se perguntar, e muitas vezes quando a gente recebe visita de fora, como é que o Brasil tem tantos recursos para construir uma infraestrutura poderosa como a gente tem, mas não considera essa infraestrutura, que no entanto seria transformadora da vida das pessoas, como uma prioridade. E essa é uma pergunta difícil para responder. Então, a título de exemplo, né, a obra da nova ponte sobre o Potengi custará cerca de 400 milhões de reais, que são recursos suficientes para assegurar um investimento de 12 milhões de reais, portanto o dobro do que a gente teve aqui na Heloísa, porque o ginásio custou 6 milhões. Então, a ponte, os recursos da ponte permitiriam uma intervenção de 12 milhões de reais em equipamentos sociais para a totalidade das comunidades de baixa renda da cidade, dimensionadas por agrupamentos de 20 mil habitantes, totalizando 660 mil pessoas. Então a gente poderia, nesse desenho, ter um impacto 2 vezes maior do que a gente teve aqui na Heloísa com esse ginásio. Imaginar um ginásio, uma piscina pública, uma biblioteca, outras coisas, um centro de velório, que muitas vezes as comunidades não têm, né? Às vezes o espaço da associação de moradores é o mesmo tempo o centro de velórios, mas se tiver um casamento, ou você faz o casamento ou você faz o velório, é uma precariedade inacreditável para um país como o nosso. Só que o casamento se marca com antecedência. E o velório é surpresa. Então, mas observem bem que os recursos da ponte seriam suficientes para a gente ter um impacto de melhoria da vida dessas comunidades, certo? Que são recursos que nem é a totalidade dos recursos em infraestrutura agendados pela prefeitura, certo? Se a gente for olhar para tudo que girou e gira em termos de grandes obras, a gente vai poder perceber de que, e é claro que não são só recursos municipais, muitos são recursos federais. Então, é uma mudança de cultura que tem que fazer com que os recursos volumosos possam chegar àquelas obras que realmente são efetivas. Porque, vocês imaginem só, essa ponte ela pode ser até muito útil, mas a vida das pessoas que ela vai unir através da construção, ela continua a mesma. Nos domingos, a nossa população vai assistir o Faustão, ao invés de estar indo para coisas que poderiam estar sendo oferecidas aí e que já estão ao nosso alcance. Então, é importante a gente enxergar essa carta, na minha opinião, né, como algo que poderia, se ela for levada a efeito, poderia ser profundamente transformador de uma série de variáveis que hoje infelicitam, né, e precarizam a vida das pessoas.